Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no Salmo 113. Enquanto os irmãos vão localizando aí, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente, Bispo José do Carmo, Bispo Neuza César, pela essa rica oportunidade que nos concede de poder ser o canal de Deus para transmitir a palavra do Senhor nessa noite. Amém, igreja? Diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Interessante, irmãos, que quando nós contemplamos este salmo, o Salmo 113, ele é um salmo que fala de adoração, de louvor a Deus. E na verdade, o salmista, ele chama todos nós, do maior ao menor, para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor, para colocar diante de nós o nosso Deus como Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, quando o salmista está escrevendo este salmo, ele está dizendo o seguinte: o meu Deus está acima de todas as nações, Ele reina sobre toda a face da terra, não há Deus como o nosso Deus. E ao mesmo tempo ele está dizendo para nós o seguinte: nós devemos louvar e engrandecer o seu nome, não porque eu estou aqui para receber algo dele, mas pela sua grandeza, pela sua misericórdia, pela sua graça. Nós não tínhamos merecimento de coisa alguma, mas ele olhou para nós, e pelo seu infinito poder e graça, ele nos concedeu o poder de ser seu filho, de chamar ele de pai, de dizer que nós temos uma direção, que nós não estamos à deriva no mundo, mas o Senhor está conosco. Então, o salmista está dizendo: louvado seja o nome do Senhor, pela sua soberania, pela sua majestade. E na verdade, esse tema de louvor e adoração a Deus, ele está nos chamando a dizer o seguinte: o Senhor é o governante de todas as coisas. O Senhor governa sobre todas as coisas. Não há nada que possa acontecer no mundo que não esteja sobre o domínio do Senhor. Tudo está sobre o domínio do Senhor. E então ele está dizendo assim: louvai o poder e a autoridade de Deus. A igreja do Senhor é chamada a engrandecer o nome do Senhor. Na verdade, esse tema de louvor e adoração nos lembra que o nosso objetivo final, como crentes, é adorar a Deus, é louvar o nome do Senhor, é estar diante do Senhor. E na verdade, ele está dizendo o seguinte: é um cântico de louvor sobre a glória de Deus. Quando nós contemplamos os Salmos 113 até o Salmo 118, são salmos de ação de graças. Esses salmos, eles eram recitados nas grandes festas ali em Israel. E a primeira festa que este salmo foi recitado foi na festa da Páscoa. Na verdade, quando o povo de Deus se reuniu na presença do Senhor e este salmo foi apresentado, eles estavam louvando a Deus porque durante 400 anos, mais de 400 anos, eles foram escravos ali no Egito. Eles não tinham esperança de liberdade. A escravidão estava sobre o povo hebreu.
Mas eles começaram a clamar a Deus, clamar o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus. E Deus então levanta um libertador. Deus levanta Moisés para ir diante de Faraó e dizer que era necessário que o povo fosse libertado para adorar a ele. Mas Faraó se endureceu diante de Moisés por tudo que Moisés realizou de prodígios e maravilhas diante de Faraó. Ele estava endurecido, ele não queria liberar o povo para que o povo pudesse ir em liberdade para adorar a Deus e se tornar um povo livre na presença de Deus. Até que um dia veio uma praga terrível sobre o Egito, que era a morte dos primogênitos. Porém, havia um escape para o povo de Deus. Deus preparou o povo de Deus para que aquela praga não alcançasse nenhuma família de Israel. E o que é que eles deveriam fazer? Colocar o sangue do cordeiro, um cordeiro imaculado, sobre as vergas das suas portas, para que quando o anjo da morte passasse, não atingisse nenhum do povo hebreu, mas somente o povo egípcio. E isto aconteceu. Na verdade, este salmo prenuncia Jesus Cristo. Quando isto aconteceu, o faraó não teve outra alternativa a não ser liberar o povo. O povo foi despedido, liberado, para ir em liberdade, porque eles não poderiam, o povo egípcio não poderia mais resistir a Deus. Então eles louvaram a Deus, glorificaram a Deus pela libertação de mais de 400 anos ali no Egito da sua escravidão. E agora, nós, trazendo para os dias atuais, nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro chamado Jesus Cristo. Jesus veio e através do seu sangue nós fomos libertos da nossa vã maneira de viver de outrora. E agora nós não somos mais escravos. Assim como os egípcios deixaram, aliás, assim como os hebreus deixaram a escravidão do Egito, nós deixamos a escravidão do pecado, do mundo. Estávamos condenados. Então este salmo é um salmo que traz o quê? Adoração a Deus. Nós temos muito que louvar a Deus, porque não tinha esperança para você, e nem para mim, mas pelo poder do sangue de Cristo, eu hoje estou aqui louvando a Deus, pregando a palavra do Senhor, estou de pé, estou salvo, e você também. Porque todos somos pregadores da palavra de Deus, todos nós somos escolhidos por Ele para pregar o Evangelho. Então esse salmo, ele traz para nós o dever de exortar o poder de Deus, exaltar a Deus. E ao mesmo tempo, ele lembrava as outras festividades que tinham ali em Israel, como o Pentecostes, que ocorria 50 dias após a Páscoa. E quando o povo de Deus se reunia ali diante do Pentecostes para adorar a Deus, estava lá o Salmo 113, o Salmo 114, 115, 116, 117, 118, louvando a Deus, adorando a Deus. Porque o povo se apresentava diante do Senhor e eles lembravam da lei de Deus, das tábuas de Moisés e da lei escrita ali na tábua que Deus colocou diante de Moisés. E ao mesmo tempo, eles também apresentavam diante do Senhor as primícias, as colheitas. Então eles engrandeciam a Deus e diziam: louvado seja Deus, porque nós fomos contemplados com a sua graça, e nós temos agora alimentos, nós temos fartura, nós temos prosperidade. Tudo isso era dever do povo de Deus fazer, engrandecer o nome do Senhor e louvar o seu nome. E ao mesmo tempo, quando nós trazemos o Pentecostes para o Evangelho atual, para Cristo, nós vamos ver que diante do Pentecostes, quando Cristo ali falou para os discípulos que eles receberiam o poder de Deus,
que desceria sobre eles a virtude do Espírito Santo para propagar o Evangelho. Isso aconteceu. Diante do Pentecostes, veio sobre os discípulos do Senhor o Espírito Santo, e a partir daquele momento, eles foram revestidos da autoridade e do poder de Deus para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então era um momento de quê? Louvar e adorar a Deus. E ao mesmo tempo, eles também relembravam a festa dos tabernáculos. Essa festa lembrava que o povo havia durante 40 anos morado em cabanas no deserto. Então agora eles saíam, se colocavam em suas cabanas, eles relembravam tudo que eles tinham passado e eles adoravam a Deus, louvavam a Deus. Então, irmãos, este salmo é um salmo de louvor grandioso na presença de Deus. E quando nós analisamos, nós vamos ver que o Senhor, Ele é contado em sua incomparável grandeza e exaltação em todos os termos da Bíblia, da palavra de Deus. E em especial, aqui em 1 Samuel, nós temos uma história interessante que fala de Ana. Ana era uma mulher estéril. E ser estéril naquela época ali em Israel era ser maldita, renegada pela sociedade local. Mas Ana se lembrou de Deus. E quando ela se lembra de Deus, ela se dobra diante do Senhor e ela está ali fazendo um voto com o Senhor. Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, e se o Senhor me der um filho varão, eu vou consagrar ele ao Senhor. E ela está diante do Senhor e orava o tempo todo diante do Senhor, até que o sacerdote, ele olha aquilo ali, contempla aquela cena, e ele olha e diz, essa mulher só pode estar embriagada. Ela está o tempo todo ali, não sai nada, não sai voz da boca dela, e ela está ali balbuciando. Ele diz, aparta de ti o teu vinho, mulher. E ela diz assim, não, meu Senhor, tua serva não está embriagada, mas da minha tristeza, da minha amargura, da minha aflição de espírito, tenho eu derramado diante do Senhor. E quando ela fala assim, o sacerdote ali diz assim para ela, então vá e seja-te feito conforme tu pediste ao Senhor, conforme a tua petição. E a partir daquele momento, ela se levanta e o semblante dela já não era mais triste. Ela era uma mulher que estava com o semblante alegre, porque ela recebeu aquela palavra. E Deus então visita Ana, e ela tem um filho, varão, que se chama Samuel, que seria juiz e profeta em Israel. E agora ela cumpre o voto do Senhor. Ela traz esse menino até o Senhor, mas ela exalta o nome do Senhor. Ela começa a dizer, diante de todo o povo, e dizer assim, o Senhor é aquele que faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos. O Senhor é quem enriquece. O Senhor é quem empobrece. O Senhor é quem abaixa. O Senhor é quem exalta. O Senhor é quem faz descer a sepultura, mas também faz levantar. E ela louva a Deus. Ela glorifica a Deus, porque ela sabe que tudo aquilo que acontecera com ela era pelo poder de Deus. Irmãos, nós como criaturas, nós conhecemos limites. Eu sou limitado, você é limitado. Nós somos limitados no tempo, nós somos limitados no espaço, nós somos limitados na largura, na altura. Nós somos seres limitados, mas o nosso Deus é limitado. Ele é ilimitado, não há limites para Deus. O Salmo 113 nos fala sobre isso. Ele diz assim, seu comprimento sempre eterno. Ele diz assim, sua largura do nascer ao pôr do sol. Ele diz assim, sua altura acima de todas as nações e acima dos céus. E ele diz assim, sua profundidade, olhando muito para baixo, porque ele está acima dos céus e da terra. Isso tudo está sob o controle de Deus. Louvai o nome do Senhor.
Irmãos, quando nós contemplamos a glória desse salmo, nós vamos ver a misericórdia de Deus para com os pobres, para com os necessitados, para com os renegados da sociedade. Ele é um Deus que pega o pobre, aquele que está no monturo, e coloca para sentar diante de príncipes. Eu era pobre, necessitado, mas Deus me fez assentar diante de príncipes. Vocês são príncipes do Senhor. Eu estou diante de príncipes, diante do bispo, da bispa Neuza, do pastor Samuel, dos obreiros de vocês, príncipes do Senhor. Porque o Senhor me levantou, te levantou para sentar diante dos príncipes, mas você era pobre, pecador, sem esperança de mais nada, perdido, mas a luz de Deus veio sobre você, e agora você pode dizer: eu estou assentado diante dos príncipes, porque a glória de Deus me atingiu, o poder de Deus me atingiu. Interessante, irmãos, que lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, nós vemos a aplicação para nós deste salmo, do Salmo 113. Lá está escrito assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera em nós, filhos da desobediência. Neste verso aqui nos revelado a grande compaixão e misericórdia do Senhor Jesus, que nos remiu e nos regenerou. Olha só, nós estávamos como mortos em ofensas e pecados, mas Ele olhou para você, Ele olhou para mim, e agora nós podemos dizer: pela misericórdia de Jesus, eu estou de pé. Eu estou de pé e eu posso louvar e adorar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Este salmo é um salmo de encorajamento, é um salmo que nos encoraja a proceder a nossa vida diante de Deus, a marchar diante das dificuldades, e a saber que nós não estamos sós em nossas lutas. O Senhor é conosco, o Senhor está conosco. Ele nos encoraja a confiar em Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele nos encoraja a andar na presença dEle, a nos levantar, nos colocar de pé, e nos dizer, e nos chamar diante do Senhor, nos colocar diante do Senhor e dizer: eu sou príncipe diante do Senhor. Irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, e eu vi essa parte que diz assim: que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Eu não gosto de dar testemunho da minha vida, mas eu gostaria, bispo, de citar um testemunho. Eu, desde os meus 10 anos, naquela época era comum isso, as crianças já começavam a trabalhar. E eu comecei a trabalhar com 10 anos, ali na cidade de Araguari. E eu me lembro, eu estava estudando esse salmo, eu me lembrei dessa passagem. Eu estava ali, viu, pastor Juscelino, na cidade de Araguari, e eu comecei a vender pipocas na rua da cidade, como um vendedor ambulante, para poder ajudar em casa. Mas aquilo veio sobre mim um grande bullying, que os adolescentes não perdoam, não. Você chegava na escola: ó o pipoqueiro aí. Você chegava numa roda de amigos: ó o pipoqueiro aí. Você ia jogar futebol: vai pipoqueiro. Isso era terrível. E isto foi me entristecendo, e um dia eu disse: eu não vou mais vender pipoca não. Mas eu já tinha 5 anos que eu estava nessa luta de vender pipoca, já estava 6 anos. Eu já estava com 16 anos de idade. E eu falei para o meu pai: não, eu não vou mais vender pipoca, não aguento mais o bullying. Em todo lugar que eu vou, eu sou achincalhado pelos jovens, pelos adolescentes. E meu pai falou assim: então tudo bem, você pode parar, mas tem um outro emprego para você. Na rodoviária, você vai trabalhar na rodoviária. Eu pensei: deve ser bom, né? Certo, eu vou vender passagem,
vou pôr uma gravatinha, camisa de mão comprida, calça tergal. Fiquei tão empolgado. E eu desci para a rodoviária numa empolgação tão grande. E quando eu chego lá, eu não vou citar o nome do diretor, ele falou assim para mim: você que é o Edmilson? Eu falei: sou eu mesmo. O seu trabalho vai ser lavar o banheiro da rodoviária. Você vai ser o faxineiro do banheiro da rodoviária. Eu sei, irmãos, que todo serviço é digno, mas ninguém quer trabalhar nisso não. De sã consciência, não quer. Imagina um jovem de 16 anos de idade trabalhar num emprego desse. Não é fácil. E eu comecei a trabalhar ali, viu, bispo? E eu cheguei na primeira semana e falei para minha mãe: não dá, eu vou sair, não tem condições. Minha mãe: você não pode sair, você tem que continuar. E eu fui continuando. E eu fui defiando, porque eu não conseguia comer mais. Eu chegava em casa, já não era muito boa a comida. Ainda lembrando do banheiro da rodoviária, aí que eu não comia mesmo. O meu dinheiro era gasto só com guaraná e doce. Eu só tomava guaraná e comia doce. Eu não conseguia comer comida de sal. E eu defiei totalmente. 3 meses eu estava um esqueleto. Mas eu não podia sair, porque eu chegava e falava que você não pode sair. E naquela época os filhos obedeciam, né? Hoje é mais complicado, né? Mas um dia, eu precisava tomar uma decisão. E Deus, vindo da aviação São Bento, que vinha de Ribeirão Preto, desceu um senhor, muito bem vestido. Ele usou o banheiro, eu estou ali limpando as pias. Eu olho para o vidro, para o espelho, contemplo ele me olhando. Eu falo: que esse camarada está me olhando? E ele chega para mim e diz assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você é analfabeto? Eu falei: não. Pelo contrário, eu estou no 2º ano do 2º grau. Naquela época já era top demais, né? E aí ele falou assim: isso aqui não é lugar para você não, rapaz. Você ficou louco. Isso aqui é para quem não tem esperança de mais nada. Isso aqui não é lugar para você. Você vai sair daqui sim, você não vai continuar aqui. E foi embora. Eu pensei comigo: eu não vi mais ele. Mas ele foi um anjo do Senhor que veio para mim. Para me dar coragem para tomar uma decisão. E eu tomei a decisão, eu saí. E Deus me fez assentar entre os príncipes. Eu estava lá no monturo, sem esperança de mais nada. Mas Deus me levantou. Eu concluí meu 2º grau. Eu passei no curso de formação de oficiais da Polícia Militar na época. Fiz o curso de oficial e cheguei ao posto de coronel. Porque o nosso Deus faz milagres. O Senhor é quem levanta do pó o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Irmãos, este salmo é um salmo para você vivenciar, porque ele também nos chama a buscar a presença de Deus. Ele nos chama a nos colocar diante do Senhor, seja qual for as circunstâncias das nossas vidas. Ele faz você galgar degraus na sua vida. Eu quis citar o meu exemplo, que não é tão grande coisa, porque alguém às vezes lê a Bíblia e fala: não, isso está lá, não, é hoje. Jesus te levanta do pó, é hoje. Ele te tira do monturo, é hoje. Ele te faz assentar entre os príncipes, é hoje. A Bíblia é real, a palavra de Deus é real, ela continua real, ela não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua fazendo milagres. Este salmo, ele nos dá força para nos afastar do pecado. Através dele, nós temos o entendimento que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Este salmo nos faz ter a certeza
que quando você recebe uma notícia que às vezes não é muito agradável, não acaba aí, tem solução, não termina aí. Este salmo nos faz reconhecer que Deus é digno de toda honra e toda glória. Assim como os hebreus continuam recitando o Salmo 113 na Páscoa, na Pentecostes, na festa dos tabernáculos, nós temos que continuar louvando a Deus todos os dias. Porque você estava no monturo, mas agora você foi colocado de pé. A esperança para aqueles que buscam a presença de Deus. A esperança para aqueles que continuam no caminho do Senhor. Todos nós cristãos, todos nós crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos confiar no seu poder, na sua glória. A nossa vida deve estar sempre na presença do Senhor. Tudo quanto o Senhor permitir que aconteça em nossas vidas, nós devemos pôr diante dele, em oração, em súplica, e confiar que nada nos poderá separar do seu amor. Nada nos poderá separar do amor de Deus, porque a graça de Deus é o motivo de nós estarmos na presença dele. E por fim, ele fará resultar em bem tudo que ocorrer conosco. Tudo que ocorrer com você vai ser resultado de bênçãos na sua vida. É isto que o Salmo nos faz crer. Exaltar e louvar a Deus pela sua grandeza, pelo seu amor e pela sua bondade para com os pobres. E alguém vai dizer, mas eu não sou pobre, mas você era. Mas pela graça de Deus você não é mais, porque Ele te remiu. Coloque-se de pé comigo. Este Deus é um Deus poderoso, é um Deus que tudo pode. E eu creio que Ele pode mudar situações, transformar a vida das pessoas, renovar as esperanças. Por isso, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque a Ele toda glória e toda honra. Amém?